de que ferramentas precisas para fazer escrever. Uma terceira ferramenta tem a ver com os elementos de estilo. E vamos, sobretudo, apontar 3 ou 4 elementos de estilo que são mesmo importantes e decisivos na hora de escrever e na hora de rever um texto. Certamente haverá outros, eu apenas estou aqui a seguir muito de perto a reflexão do Stephen King. O primeiro elemento de estilo a que precisamos de atender tem a ver com os verbos ativos e passivos. Com o verbo ativo, o sujeito da frase está a fazer alguma coisa. É isso que quer dizer ativo, o sujeito está em ação. Com um verbo passivo, algo está a ser feito ao sujeito da frase. O sujeito deixa que isso aconteça. O sujeito não é o protagonista, mas o sujeito é passivo. O sujeito como que sofre as consequências da ação. Por isso, quando nós escrevemos uma história, tanto quanto possível, e salvo raras exceções, devemos evitar a voz passiva. Porque a voz passiva é indireta, porque a voz passiva é tortuosa, porque a voz passiva retira dinamismo e diria até ritmo à nossa história. Vamos dar um exemplo. Se eu disser o agricultor atirou a corda, é diferente de dizer a corda foi atirada pelo agricultor ou foi atirada ao agricultor. Se eu digo o agricultor atirou a corda, eu estou a pôr o acento, a ênfase no agricultor que faz determinada ação. Se eu uso a voz passiva, o que é que estou a fazer? Estou, em primeiro lugar, a pôr a ênfase na corda, que é, diríamos, um objeto, no caso de ser uma personagem, é secundária, e depois é o agricultor que sofre passivamente essa ação. Portanto, tanto quanto possível, no nosso processo de escrita, temos de utilizar a ferramenta do elemento de estilo e uma das coisas que devemos evitar é efetivamente a voz passiva e privilegiar a voz ativa. Parece um pequeno detalhe, mas é um detalhe importante. É um pormenor que faz todo o sentido e, sobretudo, faz toda a diferença na hora de fazer chegar o nosso texto aos outros. Ainda dentro da ferramenta dos elementos de estilo, temos um outro aspecto que tem a ver com os advérbios. E os advérbios, como toda a gente sabe, são palavras, por norma, terminadas em mente, que modificam os verbos, os adjetivos e até outros advérbios. Diríamos que a utilização dos advérbios na escrita literária dá a ideia de que o escritor tem medo de se expressar com clareza. Tem medo de não conseguir passar a sua mensagem. Os advérbios são como dentes de leão. Quer dizer, se tu tens um no teu jardim, é bonito e é interessante. Mas, se não estás atento, corres o risco, se não o arrancares, de teres o relevado literalmente, completamente, extravagantemente cheio deles. E este mente, dito assim, foi propositado para dizer que, de facto, os advérbios no texto tornam-se um incómodo para quem lê. E, sobretudo, manifestam esse medo ou essa fraqueza que o autor tem de ir mais longe, de dizer as coisas como elas são. Portanto, tanto quanto possível no nosso processo de escrita, a não ser que em determinada circunstância, em determinado passo, o advérbio venha a matar, tanto quanto possível devemos evitar o uso dos advérbios. Terceiro elemento de estilo que é preciso ter em conta tem a ver com os verbos declarativos. E a este propósito, o Stephen King tem uma tese muito interessante. Diz que no diálogo é comum usar os verbos declarativos.
tipo disse, pediu, gritou, exclamou. O Stephen King diz que o melhor verbo declarativo é dizer. Simplesmente dizer, sem mais. Só devem usar-se sinónimos em casos excepcionais. E também não devem associar-se os verbos declarativos aos advérbios. Diz que estamos a juntar dois males. Eu, a propósito disso, gostaria de dar-vos uma nota, porque é alguma coisa que se vê muito. Quando, numa história, aparece um diálogo e o diálogo se faz exclusivamente entre duas personagens, devem evitar-se os verbos declarativos. Porque não tem sentido. Na opinião do Stephen King, opinião que eu partilho, claramente, não tem muito sentido fazer sinónimos de verbos declarativos. Disse é o verbo por excelência. Então, e não usamos mais nenhum? Podemos, de quando em vez, em circunstâncias muito especiais, quando a nossa história o pede, podemos usar outros verbos declarativos, sinónimos de dizer. Mas, por norma e para não complicar, o verbo declarativo é o verbo dizer. Finalmente, em quarto lugar, o quarto elemento de estilo que vamos considerar é o parágrafo. O parágrafo é uma forma de organização do texto. É a divisão de um texto escrito, identificada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases que o compõem têm uma relação entre si. Habitualmente o que acontece é que há uma ideia central na primeira frase e depois há um conjunto de ideias ou de frases que desenvolvem a ideia central. Mas o modo como organizamos o parágrafo, o modo como nós organizamos o parágrafo, é uma forma que temos de dizer ao leitor, sobretudo quando este olha para o texto, se o texto é fácil ou se é difícil. Digam-me lá. Se nós olhamos para um livro e o livro não tem nenhum parágrafo, aparecem ali 2, 3 folhas sem nenhum parágrafo, qual é a ideia com que nós ficamos imediatamente? Este texto deve ser chato, deve ser um texto difícil, deve ser complicado trabalhar este texto. Se ao contrário, nós abrimos o livro e vimos que há parágrafos curtos, que há espaços em branco, que há espaços arejados, nós ficamos com a impressão de que o texto é fácil de ler. E, de facto, os livros difíceis de ler têm uma aparência robusta, uma aparência atulhada. Diríamos que são mapas de intenções, são mecanismos intrincados em que temos dificuldade de penetrar. Portanto, se nós queremos captar a atenção do leitor naquilo que escrevemos, temos de organizar o nosso texto em parágrafos que ofereçam respiração ao nosso leitor. Mas, sobretudo, que ofereçam ritmo. Porquê? Porque o parágrafo ideal deve ter uma frase síntese seguida de outras que explicam ou ampliam a primeira. E isto, naturalmente, exige que o escritor organize os pensamentos e, sobretudo, evite que fuja do tema. Portanto, o parágrafo pode ser essencial na hora de nos ajudar a organizar e a contextualizar bem a nossa história. Não permitindo, por exemplo, que façamos abordagens externas ou desnecessárias. Depois, ainda há um outro aspecto muito importante que tem a ver com o parágrafo. Nós podemos dizer que o parágrafo pode ser uma batida, pode ser uma melodia. E quando estamos a dizer isto, estamos a dizer que o parágrafo cria ritmo. Cria ritmo de escrita, em primeiro lugar, mas cria também ritmo de leitura. Isto é, para quem está a escrever a história, para mim que sou o escritor, o parágrafo ajuda-me a dar ritmo, a dar vivacidade, ajuda-me a cumprir aquela estratégia do Chekhov e do Hemingway,
que é não expliques, não digas, mostra. E isso o parágrafo pode fazer se houver uma boa articulação dos parágrafos. Por outro lado, no leitor que está a ver o texto, a mancha gráfica, o modo como o texto é distribuído, pode oferecer um ritmo de leitura, pode oferecer também um ritmo de compreensão das próprias ideias. Portanto, e citando um pouco o Stephen King, que diz: o melhor é deixar os parágrafos formarem-se por si próprios. Curiosa esta ideia. É melhor não pensar demais sobre o início e o fim dos parágrafos quando estiveres a escrever um texto. O truque é deixar fluir. Se depois não gostas, é só corrigir e rever. Muito bem, aqui está o Stephen King, de certo modo, a confirmar aquele princípio de que vos falei, que primeiro devemos deixar sair as ideias, as histórias do coração e da cabeça para o papel ou para o computador e depois, num segundo momento, rever. O momento da revisão de estilo e da revisão de texto pode servir exatamente também para nós rearranjarmos, de certo modo, fazermos a engenharia ou arquitetura textual, de certo modo equilibrando os parágrafos, dando ritmo ao nosso texto e fazendo com que o nosso texto tenha uma batida, tenha um ritmo muito próprio e, sobretudo, muito interessante.